Olá, pessoal. Eu me chamo Juliana Martins, sou professora universitária e hoje nós vamos conversar sobre genética de populações. Bem, primeiramente é importante, ressaltarmos que o conceito de genética de populações, ele é considerado um ramo matemático da genética, e que essa genética de populações, ela veio, esse estudo, com o objetivo de entender como que indivíduos de uma mesma população que estejam em um mesmo local, em um mesmo período de tempo, tenham características diferentes, Então, ela visa estabelecer relações dos alelos mendelianos dentro das populações, dentro da população de indivíduos, e ela surgiu nesse estudo a partir da necessidade, de fato, da explicação para a origem da variação entre os indivíduos, explicadas por Charles Darwin, no momento que ele elaborou a teoria da evolução das espécies. Desta forma, a genética de populações, ela relaciona genes que determinam as características e as frequências dentro das populações, explicando como ocorre a variação dentro dessas populações em um determinado tempo e no espaço. Bem, portanto, essa genética de populações, ela vai fornecer informações que são importantes tanto no melhoramento vegetal como no animal, permitindo o entendimento do processo evolutivo desses animais. E assim, essa genética de populações estuda os mecanismos, de hereditariedade em um nível populacional, de indivíduos de uma mesma população, levando, claro, em conta uma amostra de uma população considerada aleatória. Mas o que é essa população? Qual é o conceito de população? Bem, a população, ela consiste em um grupo de indivíduos que são de uma mesma espécie, que estejam em um mesmo local, tá? E apresentam uma continuidade do tempo, e esses indivíduos, eles tenham a mesma probabilidade de acasalarem entre si, e esse acasalamento ocorra ao acaso, ou seja, sem um processo de seleção, por exemplo, tá? E assim eles consigam trocar os alelos entre si na mesma proporção. Portanto, a população ela vai consistir num grupo de indivíduos de uma mesma espécie que podem se entrecruzar. E assim, cada população ela é considerada um reservatório genético, porque ela vai ser uma amostra representativa de uma determinada espécie, tá? E ela é considerada esse reservatório gênico, uma vez que ela caracteriza a transmissão dos genes ao longo das gerações. E essas propriedades genéticas são determinadas a partir do conhecimento de dois fatores, que é a frequência alélica e a frequência genotípica. O que são essas frequências alélicas? É basicamente determinar a frequência dos alelos que determinam aquela característica. Então, vai ser a proporção dos diferentes alelos de um determinado locus na população. Então, para eu determinar, por exemplo, a frequência do alelo azão, a fórmula vai ser o número de alelos dominantes dividido pelo número total de alelos, E a frequência de azinho, de alelos recessivos, vai ser o número de alelos recessivos dividido pelo número total de alelos, tá? Lembrando que quando se trata, de alelos, nós vamos ter os alelos aí que são considerados dominantes, representados, por letras maiúsculas, e nós vamos ter os alelos que são considerados recessivos, tá? Que são sempre representados por letra minúscula. E esses alelos, eles correspondem, na verdade, eles são formas alternativas do mesmo gene, tá? O gene, por exemplo, o gene é o gene A, para determinada característica. E ele vai ter a sua forma dominante e ele vai ter sua forma recessiva, tá?
ocupando um determinado cromossomo, né? Um determinado locus no cromossomo. Assim, essas frequências alélicas, né? Por exemplo, de um gene, podem determinar uma característica, né? Como, por exemplo, aqui nós temos a presença dos chifres em bovinos, que nós vamos ter aqui o gene, né? Para presença e ausência de chifres, no qual o emissão, né, o dominante, ele representa a ausência de chifres e o recessivo vai representar a presença de chifres, né? Lembrando aí que sempre o cruzamento entre dois indivíduos, né, que sejam, né, homozigotos, né, nós vamos ter sempre aí um heterozigoto. Então, esse indivíduo aqui seria um emisão, emizinho, né? Na frequência genotípica, nós vamos ter as proporções dos diferentes genótipos para um determinado locus considerado. Então, aqui nós temos a frequência do homozigoto dominante, lembrando que homozigoto dominante significa que ele vai ter dois alelos dominantes no seu genótipo, tá? Então, aqui no caso indivíduo azão. Então, é o número de homozigotos dominantes dividido pelo número total de genótipos. A frequência de heterozigotos, lembrando que os heterozigotos é quando você tem dois alelos diferentes, né, nos locos. Então, aqui você tem um dominante e você tem um recessivo. Então, você tem um número de heterozigotos pelo número total de genótipos. E a frequência do recessivo, do homozigoto recessivo, né? Que nós vamos ter aí dois alelos recessivos presentes nos seus locos, né? No cromossomo. Que vai ser aí o número de homozigotos recessivos pelo número total de genótipos, né? Lembrando que o conceito de genótipo consiste, né, na construção genética do indivíduo. Como exemplo de frequência genotípica, né, de características para a gente verificar a frequência genotípica, tem, por exemplo, o gene que determina o tamanho de pelos do porquinho da Índia, né, do porco da Índia, que ele vai ter dois alelos, o alelo dominante Lzão e o alelo recessivo Lzinho, né, dando origem aí a três genótipos. O homozigoto dominante, no qual os indivíduos vão ter pelo longo, o heterozigoto, no qual os indivíduos vão ter o pelo considerado médio-longo, e o homozigoto recessivo, no qual os indivíduos vão ter pelo curto. Mas, de fato, né, como é que a gente calcula a frequência desses genótipos e a frequência desses alelos? Vamos ver esse primeiro exemplo. Aqui é para determinar qual a frequência de indivíduos com os genótipos, né? Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo dentro dessa população. Como é que a gente vai determinar isso? Lembrando que a fórmula é o número de indivíduos para homozigoto dominante, né? O número de indivíduos que tenha no genótipo dele, né, os homozigotos recessivos, dividido pelo número total de genótipos. Então, vamos lá. Quantos indivíduos eu tenho nessa população aqui que são considerados homozigotos dominantes? Eu vou ter azão aqui, eu vou ter azão aqui e vou ter azão aqui. Então, eu tenho quantos? 3. Um total de quantos genótipos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 indivíduos que são homozigotos dominantes, dividido por 8, que é o total, e que é o número de genótipos total, né? 3 dividido por 8, 0,375, ou 37,5. Agora, quantos indivíduos são heterozigotos, né? Vamos lá contar. Nós vamos ter um heterozigoto aqui, outro aqui e outro aqui. Então, nós temos 3 indivíduos que são considerados heterozigotos. Tá aqui eles, ó, 3. Dividido pelo número total de genótipos, que nós já vimos que são 8. Então, 3 dividido por 8, que dá 0,365, ou 37,5%. E
para os indivíduos que são homozigotos recessivos. Vamos lá, temos um homozigoto recessivo aqui e outro homozigoto recessivo aqui, ou seja, 2 homozigotos recessivos. No total de quantos genótipos? 8. 2 dividido por 8, 0,25 ou 25%, né? Somando aí todos os genótipos, né, nós vamos ter 100%, ou seja, 37,5 mais 37,5 mais 25%, né? Dá um total de 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos, né, identificar todos os genótipos que estão presentes dentro dessa população. E para determinar a frequência dos alelos, né, nós vamos ter a frequência aí de azinho e a frequência de azão. Lembrando que alelos só vamos contar uma única letra, tá? Dentro da população. Qual será a frequência do alelo dominante, né, do azão? A fórmula, lembrando que é o número de alelos dominantes divididos pelo total de alelos. Então, quantos alelos dominantes eu tenho? Aqui eu tenho 1, 2, tenho 3, tenho 4, 5, tenho 6, tenho 7, tenho 8 e tenho 9. Ou seja, eu tenho 9 alelos azão. Quantos alelos no total eu tenho na população? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. 16 dividido pelo total de alelos. 9 dividido por 16, 0,5625, ou 56,25%. Basta multiplicar por 100. A frequência de azinho, né, de recessivo, a mesma coisa. Número de alelos recessivos dividido pelo número total de alelos. Então, aqui você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você tem 7 alelos recessivos dividido pelo total de alelos que nós já vimos que é 16. Então, dá 0,4375 ou 43,75%. Quando você soma aí a frequência de azão com a frequência de azinho, dá 100%. Ou seja, você conseguiu identificar 100% dos alelos presentes na população. Bem, gente, é isso a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Se você curtiu a aula, curte e compartilha com seus colegas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição nos comentários. Obrigada.